Espíritos num estudo que nos é tão atual, que são as penas de gozo terrestres, o capítulo, e a felicidade e infelicidade relativas. Um livro lançado em meados do século XIX e que ainda continua o título da nossa página, Estejamos Contentes. E nós vamos ver que temos muitos motivos para estar contentes. E na primeira pergunta, Kardec faz aos espíritos, o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? O homem pode, na Terra, ser totalmente feliz? Todos nós queríamos, é o nosso objetivo. E os espíritos dizem, não, visto que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Aí parece um balde de água, mas os espíritos continuam. Mas depende do homem suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. A parte que nos cabe, nós temos que ser felizes. Nós não precisamos de estar na Terra apenas para sofrer, apenas para chorar, apenas para estar inundados de dores. A parte que nos cabe de felicidade está ao nosso alcance. E está aí exatamente para equacionar essas dores, essas expiações e essa alegria que nós também merecemos. Deus já foi muito bom quando nos colocou a terra como local de provas e expiações. Porque tem muita prova, muita expiação. Cada um sabe a sua. Mas também tem muitas alegrias. Basta que nós tenhamos a conseguir ver na dificuldade, muitas vezes, a beleza e a presença de Deus. Na segunda questão, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso, cada um poderá garantir para si uma felicidade relativa. Deveremos de esperar a sociedade estar transformada para ser felizes? Ou essa partezinha que nos é relativa já podemos começar a aproveitar? O homem é geralmente o artesão da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. É muito interessante isso, né? Porque nós geralmente tendemos a colocar a culpa da nossa desgraça, da nossa infelicidade, no outro ou em outra coisa. E os espíritos deixam muito claro, nós somos de artesãos. E como é bonito isso, porque nós nos tornamos de artesãos da nossa encarnação. Nós nos tornamos os protagonistas da nossa vida corporal e da vida futura. Como é bonito isso. Então basta a mim ser feliz com o que me cabe aqui e aproveitar as minhas provas ou expiações para me adiantar, aprender até com o sofrimento. É de um entendimento difícil esse aprender com o sofrimento. Depois que a gente passa, a gente até entende. Mas quando está passando, a reclamação é grande. Aos poucos, nós vamos entendendo que a cada minuto de sofrimento é aquela aulinha de musculação. O músculo sai doído, mas vale a pena. Tem que persistir no dia seguinte. Vale a pena, é para nós. Na 922, Kardec nos traz a pergunta, né? O que basta para a felicidade de um constitui a felicidade do outro. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, a posse do necessário. Foi claro aqui, objetivo. A nossa felicidade material é o necessário. Nós é que criamos essa confusão como artesãos do nosso sofrimento e queremos também o supérfluo que tantas vezes nos dá uma dor de cabeça danada. E na parte moral, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila, que é uma coisa tão boa, o ir dormir
sem ter que se preocupar com eu magoei ou passei em cima de alguém. E a fé no futuro, essa fé no futuro que nós tanto buscamos, porque é esperança. É o que me faz ir dormir com a consciência tranquila, sabendo que amanhã eu terei forças para passar pelas provas novamente. E aí nós descansamos o corpo e o espírito mais livre aure forças também no plano espiritual, para que nós possamos realmente estar firmes nesse planeta, estar alegres, contentes. Na 923, o que é supérfluo para um, essa é para todo mundo, né? O que é supérfluo para um, não é para outros. O necessário, e reciprocamente, de acordo com a posição, o que é necessário para mim é necessário para o outro? O que é supérfluo para mim, será que para o outro é? Eu estou aqui na mesa com duas pessoas cuja profissão é medicina. Com certeza, eles têm a necessidade de um estetoscópio. Com certeza, eles precisam do que eu sempre quis ter, aquela máquina, desfibrilador, só para ver como funciona. Para eles é necessário. Agora, para mim, seria um supérfluo. Para que eu iria querer um estetoscópio? Não sei se dá para escutar a vida do vizinho. Mas vê como o supérfluo traz o problema. Para que eu iria querer um desfibrilador? A não ser para tomar um choque ou dar um choque em alguém. Então a gente vê que realmente só precisamos do necessário a mim. Eu, com a minha profissão, que eu preciso, uma caneta e um apagador. E uma boa memória que está me faltando. Só isso. Então nós vemos que realmente nós criamos o problema com o necessário, com o supérfluo. Eu vi há poucos tempos, nessa confusão que tem no mês de novembro, onde a gente tem o Festival do Supérfluo, uma reportagem sobre televisões. E todo mundo correu e agarrou uma televisão, e alguém perguntou, está barato? E o homem disse, eu não sei o preço, mas todo mundo pegou uma. Então tá. Com certeza vai encontrar um equívoco na hora de passar no caixa, né? Então os Espíritos vêm nos dizendo, sim, conforme vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e vossos equívocos ridículos. Os Espíritos devem nos ver como crianças. Devem ver a Ana querendo um desfibrilador para ver a força daquela energia. Alguém querendo uma TV sem saber o preço. E às vezes já tem tantas, né? Aqui o futuro fará a justiça quando compreenderes a verdade. Mais à frente ainda diz, achas que é digno de lástima quando ao seu lado, aos que morrem de fome e frio, e têm um abrigo para repousar na sua cabeça? Então a gente fala de bom humor sobre o supérfluo, mas de quanto nós somos mesquinhos, quando na nossa mesa sobra comida e na mesa do outro falta. O quanto nós somos pequenos, quando na nossa vida sobra a roupa e sobra o frio também na vida do outro. Então os Espíritos nos alertam isso, meados do século XIX. E nós continuamos ainda, mas esperançosos cada vez mais, de que conseguiremos superar esse equívoco, esse ranço que ainda trazemos. Tem uma pergunta interessante, que é a 924. Há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Terá esse algum meio de se preservar desses males? São os males que realmente nós podemos gastar toda a nossa energia. Não tem como mudar. Realmente eu não posso fazer nada que evite essa situação, que inverta essa situação. E aí nessa pergunta eu entendi finalmente uma palavra que nos é difícil aceitar, a resignação. É quando eu não posso fazer nada, quando eu realmente preciso aceitar aquela situação sem reclamação, porque independe das minhas forças. Eu não posso gastar energia ali, não vai mudar. Nas situações de injustiça, nas situações em que nós podemos agir, nós temos que agir. Mas nas situações em que nós estamos totalmente, digamos, de mãos atadas e não por vontade própria, é a resignação.
É aceitar que precisamos passar por isso. E precisamos passar com paciência. É difícil, é. É fácil falar aqui na frente, é difícil. Mas é um treino. Nós vamos começando a treinar essa aceitação. E sofremos menos. Porque é aquele famoso ditado, dá soco em ponta de faca. Eu vou acabar me magoando mais, me desgastando mais, e não vou quebrar a faca. Vou machucar a minha mão. Mais à frente, na 926, traz uma questão muito atual. A civilização, ao criar necessidades novas, não constitui uma fonte de novas aflições? E essa pergunta é tão atual porque a gente vê a tecnologia fazendo isso. De repente, nós temos formas de nos comunicar em segundos. Mas isso aumentou a nossa ansiedade, porque eu tenho que responder a alguém muito rápido. E se alguém não me respondeu é porque não me ama. E se o celular da bateria do outro acabou, nossa, nós ficamos deprimidos. E a nossa felicidade passou a ser uma felicidade que é exposta em redes sociais. E, obviamente, eu não vou postar numa rede social uma fotografia de Ana triste, chorando, embora isso exista na minha vida. Eu vou postar a minha fotografia mais bonita, da viagem mais bonita que eu fiz, e o outro que está em casa olhando aquilo e diz, nossa, esse mês de salário atrasou, eu não consigo nem chegar em Arraial do Cabo, entra em depressão. Como a tecnologia que era para facilitar a nossa vida, nos fez criar uma felicidade que é a felicidade do outro. Ao invés de eu dizer, nossa, como a pessoa está bonita nessa fotografia, não tinha reparado nesse olho bonito, que bom que tal pessoa viajou para tal local, quando eu puder eu também irei, se não puder vou desfrutar de Cabo Frio, que é maravilhoso, graças a Deus, nós não precisamos nem sair daqui para ter férias, né? É esse mar bonito, essa areia branca, que sinceramente a gente não precisa viajar. É só dar uma caminhada ali, já faz um exercício e já renova as nossas forças. Mas temos que ter muito cuidado com essas novas necessidades que foram criadas através do desenvolvimento. Esses recados rápidos é para emergência. Não é para criar esse desamor. Alguém viu a resposta, mas não pôde responder. Alguém viu a pergunta, mas não pôde responder. O celular do outro pode ter pifado. Eu, por exemplo, às vezes adormeço respondendo. No dia seguinte eu continuo. Mas nós estamos criando uma felicidade virtual. A felicidade do outro não é o que está na tela. E nem nós temos que estar preocupados com o que é a felicidade do outro, se não for para cooperar com ela. Vamos nos preocupar em construir a nossa. O que eu tenho? O que eu faço? Qual a minha beleza? Eu preciso realmente ter a cintura das modelos que colocam a foto na internet, nas redes sociais? Porque se eu ficar pensando nisso, eu vou ficar em jejum. Vai ficar difícil, porque eu não tenho. O que eu tenho de bonito? Não é o corpo, não é o físico. Pode ser um interior, pode ser uma inteligência, pode ser uma pintura, um dom. Porque todos nós somos lindos, mas nós criamos padrões que são expostos o tempo todo. Nós somos massificados com isso e queremos chegar a esse padrão. E nunca vamos entrar ali. É a mesma coisa tentar entrar naquela camisa que eu juro que vou emagrecer quando eu tinha 15 anos. Eu vou passar a encarnação tentando, até a camisa rasgar. Não adianta. A nossa felicidade, ela é individual. Ela é única. O que me faz feliz não vai fazer a Ivete feliz. O que faz a Ivete feliz não vai fazer o Fernando feliz. Porque nós somos de espíritos, de individualidade. E precisamos nos respeitar. E respeitar o outro também. E a resposta a essa questão parece até uma frase de rede social. Acho que eu até já vi lá, alguém copiou daqui. O mais rico é o que tem menos necessidade. E é verdade. O mais rico é o que precisa de menos.
Não é o que precisa de uma blusa para vir aqui, uma blusa para ir trabalhar, um carro para vir para o trabalho, o outro para passear. É o que precisa de menos, porque já tem ali próximo o que lhe faz falta, o necessário. E continua: invejais os gozos dos que parecem os felizes do mundo. Não sabeis o que lhe está reservado. Se apenas estes desfrutam, são egoístas. O reverso então virá. De preferência, lamentai-os. Deus permite muitas vezes que o mal prospere, mas a sua felicidade não deve se invejar. Vai pagá-las com lágrimas amargas. Então oremos pelos que fazem realmente o mau uso, o uso egoísta da riqueza. Porque ser rico não é pecado nenhum. Ser rico não é errado. O egoísmo é que é uma grande chaga no nosso coração. Na 927, certamente o supérfluo não é indispensável à felicidade, mas o mesmo não se dá relativamente ao necessário. Não será real a infelicidade dos que se acham privados do necessário? Não seria falsa a felicidade dos que não têm nem o necessário? E os espíritos nos dizem: o homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Mais de uma vez nos alertando que nós confundimos o supérfluo com o necessário. Se eu tenho com o que me alimentar, onde morar e o que vestir, aí eu já não posso reclamar. Através das especialidades das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação nesse mundo. Muitos males nós virão de não seguirmos esta vocação? E essa pergunta eu acho que ninguém mais me aguenta ouvir falar sobre isso. A resposta que os Espíritos dão nos diz com muita propriedade, com muita verdade. Eu acho que é um grande alerta. É verdade, frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem com que seus filhos saiam do caminho traçado pela natureza e comprometem por esse desvio a felicidade deles. Serão responsáveis por isso. Quantas vezes a gente vê a criança, o jovem, o aluno, o adulto, dizendo: eu quero ser tal coisa, como se já não fosse um espírito. A gente já começa errando aí. Que você vai ser quando crescer. Vamos lembrar que ele já é um espírito. Então a pergunta correta deveria ser: você pretende seguir alguma profissão? E muitas vezes, nós, por orgulho, e querendo bem, não fazemos isso por mal, dizemos: segue uma profissão que te trará maior ganho financeiro. Segue uma profissão com maior status perante a sociedade. E a pobre da criança está ali querendo ser um ator, querendo ser uma bailarina, um bailarino, querendo ser um professor, hoje em dia tão desvalorizado. Mas não, vá ser outra coisa. Siga outra profissão de status melhor. E a criança realmente segue essa outra posição, essa outra profissão. E é infeliz por isso. É muito infeliz. Nós conseguimos, de certa forma, abafá-lo tanto, deixar que a criança, já adulta nesse momento, deixe de expressar o seu talento, deixe de ser útil à humanidade, com tudo o que tinha para nos trazer, porque o encarceramos numa profissão da qual o status é mais importante do que a felicidade. E às vezes eu fico pensando, quantos bons professores nós perdemos, que hoje em dia estão felizes em outras profissões. Quantos bons atores, quantas bailarinas talentosas, quantos músicos que poderiam embelezar a nossa vida, quantos pedreiros perfeitos, cozinheiros. A pessoa que faz do nosso alimento tem coisa mais bonita. E o Kardec nos traz, quer dizer, os Espíritos nos traz a gravidade desse equívoco. O deslocamento dos homens para fora da sua esfera intelectual
é certamente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio supremo. Vocês não imaginam, quem trabalha com educação, quanto nós lidamos com isso. Com suicídio, com ansiedade, com depressão, porque os pais querem, porque querem que o filho seja um advogado, um médico, e o filho ainda nem sabe o que quer ser. E às vezes, em vez de a gente dizer, para um ano, reflete, faz o seu cursinho, ou descansa um ano, faça o que for, fica um ano com a família. Nós estamos obrigando as nossas crianças a ficarem muito tempo na escola. Estamos ficando muito pouco tempo com elas. Se nós olharmos os maiores modelos de educação, que a gente tanto inveja a Finlândia, não fica nem 4 horas na escola. Por quê? E aí nós perguntamos aos maiores especialistas. E eles dizem, porque a criança tem que viver. A criança está ficando muito tempo na escola, muito longe da vida, muito longe da família. Então, quando falamos de ensino integral, não vejamos isso como conteúdo na cabeça. A criança precisa de criatividade. O ensino integral é para que ela conviva, para que ela desenvolva a arte, para que ela desenvolva a leitura, a liberdade. Não para que ela seja moldada, igual o professor, que muitas vezes é infeliz também na sua profissão. Se uma educação moral o tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Para ver o quanto nós estamos fazendo mal com essa imposição nossa do que é certo ou errado, do que é ser feliz ou infeliz numa sociedade em que nós ainda não encontramos a minha felicidade, a felicidade do outro, e não compreendemos que existem diferenças entre nós. A questão 929 também é muito interessante. Todo esse capítulo é muito interessante. Se vocês puderem dar uma lida sem o orgulho, sem o preconceito, realmente com o coração aberto, é um capítulo que nos traz muita reflexão. Há pessoas que, desprovidas de todos os recursos, embora a abundância reine em torno dela, só têm a morte como perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Jamais se deve ter ideia de deixar-se morrer de fome. Sempre se acharia um meio de se alimentar se o orgulho não colocasse entre a necessidade e o trabalho. Nós, novamente, eu tenho um diploma, mas não vou trabalhar de tal coisa. Enquanto todo o trabalho é nobre, e existem trabalhos tão nobres que nós não conseguimos mensurar isso num diploma de papel. Na 930, é evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem acharia sempre um trabalho que pudesse ajudá-lo a viver, mesmo que devesse rebaixar-se da sua posição. Mas, dentre as pessoas que não têm preconceitos ou que se colocam de lado, não acho que não estão na impossibilidade de prover as necessidades em consequência de doenças ou outras causas independentes da vontade delas? A pergunta é, algumas pessoas não conseguem se prover por orgulho, porque não trabalham em determinadas funções. Outras estão impedidas de trabalhar, seja por doença, seja por desemprego, que nós estamos vivendo no nosso país, seja porque muitas vezes precisam mesmo estar perto de um ente que está acamado, de um filho que precisa de cuidados. O que devemos fazer com essas pessoas, já que dizem que todos podem procurar o alimento? E os espíritos nos trazem, sem modelo político, sem fórmula que venha nos trazer atrito, a resposta a isso. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo,
ninguém deve morrer de fome. Agora me envergonhou. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E nós muitas vezes falamos das crianças na África que morrem de fome. Mas não olhamos para as crianças de Cabo Frio que têm fome. Não olhamos para as crianças do Brasil que têm fome. E que muitas vezes nós dizemos, não, mas os pais não trabalham. E muitas vezes os pais estão encarcerados. Ou os pais estão desprovidos de condições de trabalho. E nós, donos da verdade, sem que sequer estudar o assunto, dizemos, como sendo espíritas, para que colocou essa criança no mundo? Isso é vergonhoso. É vergonhoso nós sabermos que tem gente que morre de fome ao nosso lado. É vergonhoso nós que estudamos não o espiritismo, mas o cristianismo, que estudamos a humanidade, dizer, essa pessoa tem que parar de colocar crianças no mundo. Porque ela tem que colocar sim. Essas crianças vão resolver esses problemas. Essas crianças são o futuro. Entre essas crianças pobres, e muitas vezes sem pais, estava Chico Xavier. Lembremos sempre disso. Chico Xavier, que órfão, sem ter o que comer, com pouca roupa, nos trouxe tanto ensinamento e nos modificou tanto moralmente. Então, sempre que nós vimos uma criança com fome, não só uma criança, é que a criança toca mais no nosso coração. Vamos abrir mão, sim, do nosso alimento. Vamos abrir mão, sim, do supérfluo que está no nosso bolso para a bolsa nova. Vamos abrir mão do nosso sorriso, que isso não é abrir mão. Isso é já se fazer feliz por dentro. Porque não podemos aceitar que em pleno 2017, adentrando 2018, nós consigamos ferir o que não é caridade. É um direito humano. Está no Estatuto dos Direitos Humanos Mundial. Todos têm direito à segurança, à moradia e alimento. Nós, como humanos, mas mais ainda como cristãos, mas mais ainda como espíritas, e ainda mais como espíritos, temos que tomar as rédeas e fazer diferente, sim. E aí Kardec nos traz a seguinte pergunta: por que no mundo a influência dos maus supera com tanta frequência dos bons? O que fecha com essa? Por que será que existe tanta maldade? Existe fome se nós somos tantos. Se tanta gente fala do Cristo, se tanta gente se ajoelha para rezar, se tanta gente faz oração, como é que ainda pode a influência dos maus superar a dos bons? É pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, tomarão a frente. São os espíritos que respondem a Kardec. É a fraqueza dos bons. Quando estes o quiserem, tomarão a frente. O que precisa para tomar a frente? Precisa que essa verdade do Cristo seja mais que uma prece. Precisa que a prece seja uma ação, uma forma de vida. Precisa que nós atuemos na defesa de tantos espíritos que estão aqui, como nós, em busca da felicidade. E que, como nós, muitas vezes já procuram de forma equivocada. O que falta para mostrarmos o bem? O bem não pode estar contido em mim. Não tem valor se for assim. O bem tem que sair de mim. O que eu já aprendi, e eu digo que é muito pouco na minha encarnação, mas o que eu já aprendi eu preciso levar ao outro. Com muito respeito. Sem agredir a religião do outro. Sem agredir a crença do outro. Sem agredir o que o outro segue. É por isso que o mal ainda reina. Porque diante da violência, nós não agimos com as ações de paz.
agimos com a repressão. Porque diante da fome, nós não agimos com a ação da alimentação, mas com a ação do choro contido. Porque diante de tanta dor, nós não mostramos o título da nossa página. Estejamos contentes. Nós choramos juntos. E chorar junto é bom às vezes, mas fazer abrir um sorriso de alguém é bom sempre. Nós que falamos do Cristo, eu falo nós, não é só quem está aqui, todos nós falamos do Cristo. Não falemos com tanta seriedade. Falemos de uma maneira palpável, entendível. Cristo não fazia frases muito bonitas, fazia frases entendíveis, mas nós queremos falar bonito, usar palavras difíceis, indo até contra o nosso grande mestre brasileiro, Paulo Freire, que estudava, antes de tudo, a linguagem da população para ter acesso a ela. De que me interessa eu ler todo o livro dos Espíritos para vocês, se vocês não entenderem. A linguagem, o gesto, o amor tem que ser entendido. Assim como a linguagem, o gesto e o amor tem que ser colocados em ação. A prece é para nos reforçar. É de um valor imenso, muito maior que a ação. Mas nesse momento, temos muitos espíritos encarnados que não têm acesso a muita informação, que talvez estejam tendo a última oportunidade de estar aqui. Temos muitos que, graças a Deus, estão chegando ao nosso planeta e precisam da nossa contentação, da nossa compreensão, da nossa ajuda, porque do nosso julgamento ninguém mais precisa. Ninguém mais precisa. Nós agora precisamos seriamente olhar o mundo, olhar o planeta e dizer, nessa confusão toda, qual é a parte que eu posso consertar. Às vezes é só um parafusinho e é de grande valor. É de grande valor. Somos muitos. Um dos capítulos do Evangelho é Ide. Ide, está na hora de irmos. Modernos São Bernardos, como diz o Evangelho, o cachorrinho que salva o outro no frio. Modernos São Bernardos. Nós temos mais do que o cachorrinho. Nós podemos nos deslocar mais, podemos sorrir mais, podemos fazer mais, mas precisamos fazer e não nos contentar com aquela triste parábola, que é a parábola do bom samaritano, em que todos passam e ninguém ajuda o pobre coitado do ferido, até que passa alguém que não é religioso e ajuda. Não interessa se somos ou não. Nós estamos agora aqui, nesse momento crítico do nosso planeta, momento crítico para dar as mãos, não mais para olhar com censura, com julgamento e procurando felicidades que dependem da infelicidade e da miséria do outro. E várias das nossas felicidades dependem da miséria do outro. Deixa eu dar um pulinho aqui. Ah, não, aqui mesmo. Se o homem é frequentemente o artesão dos seus sofrimentos materiais, também será dos morais? E os espíritos respondem. Mais ainda, pois os sofrimentos materiais são algumas vezes independentes da vontade. Porém, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. E isso são infelicidades que nós criamos para nós mesmos. Muitas vezes a gente diz, nossa, não sei quem, alguém está com inveja de mim. Outro dia alguém me falou isso e fiquei pensando, por que alguém teria inveja de mim, gente? Eu sou baixinha, não tenho quase nada, só o necessário, sou toda atrapalhada. Então são coisas que nós criamos para nós. A inveja, o ciúme. Nós temos às vezes o ciúme como um sentimento que nem de posse é.
E gostamos, nossa, meu companheiro não me ama porque não tem ciúme de mim. Esquecendo que amor e liberdade são sinônimos. Esquecendo que a avareza me traz de isolamento. Esquecendo que a inveja, o que é a inveja? É querer ter o que o outro tem? Não. É nem querer que o outro tenha. Nós não temos mais um corpo que suporte esses sentimentos. Isso nos traz doenças, nos faz sentir mal, como a raiva, como a ira. Ainda temos esses pequenos que dá para ir administrando, a raiva, a ira, mas já precisamos começar a dizer isso não é bom. E não é bom para quem eu despejei, não é bom para mim. Quando eu estou com raiva, meu coração acelera. Fico esquisita com as bochechinhas vermelhas. Falo coisas que não têm sentido. Sempre dizem, quando você estiver com raiva, imagine sendo filmado nesse momento, para ver a cena que você está fazendo, de infantilidade, de birra. E nós ainda temos. Nós temos, graças a Deus, por muito amor, os nossos guardiões, os nossos mentores, que realmente devem olhar. A Ana está fazendo birra de novo. E devem perdoar. Dizer, vamos dar mais uma chance a ela. Mas já está na hora de amadurecermos. E dizer, nossa, esse trabalho eu já posso parar de dar, né? De ter raiva. Eu já posso parar de ser orgulhosa. Esse é difícil, né? Acho que eu botei um muito difícil. Mas dá para fragmentar o orgulho em vários e tirar um pedacinho. Vamos tentando, não deixando para depois. Não dizendo, na próxima encarnação, vou ser paciente. Você, se eu começar a treinar agora. Na próxima encarnação, vou ser benevolente. Se eu começar a ver a bondade agora. Se deixarmos muito para depois, é o famoso cartão de crédito. Vai embolar lá na frente. E aí as parcelas vão ser em mais vezes. Em mais de encarnações. Não que eu não goste de estar encarnado. Eu gosto, acho maravilhoso dividir esse planeta com todo mundo. Maravilhoso observar as belezas naturais desse planeta que ainda chamam de prova e expiação e é. Eu acho maravilhoso cooperar com o ser humano. Mas nós sabemos que felicidades maiores nos aguardam. Mas precisamos nos tornar merecedores disso. Começar essa transformação amanhã? Não. Hoje. Porque aqui nós estamos tranquilos. Mas já já vamos chegar em casa e o parente difícil está lá. Já já vamos encarar o trânsito. Já já vai ter alguém na nossa vaga que encostou demais. E aí começam a vir esses sentimentos mais inferiores. Vamos pensar, não, o irmão deve estar vindo para tirar o carro. E aí chega o irmão, e aí como me aconteceu semana passada, era eu. A moto estava muito encostada no carro de algum outro. Não acontece com todo mundo? Não gostamos de ser tratados com respeito. Façamos disso, porque é um aprendizado para nós. Nós chamamos de bondade, mas é um aprendizado para nós. É uma coisa que nós vamos adquirir e que não nos pode ser tirada. Isso não é supérfluo, isso é hiper mega necessário. Começar a trabalhar esses sentimentos nobres, começar a trabalhar o amor, começar a trabalhar o respeito. Eu sempre vejo aqui, sempre há o aviso, né? De não encostar muito no portão do vizinho. E eu sempre penso que eu moro em condomínio, às vezes sempre alguém encosta muito no portão. Gente, isso é falta de caridade nossa, ainda. Às vezes sou eu que faço isso. E se alguém passa mal, precisa sair com um carro maior? Olha a nossa responsabilidade. Os nossos menores atos nessa encarnação precisam ser observados de forma muito séria. Muitas vezes, um ato muito pequeno, um simples deixar de dar bom dia, traz muita tristeza a alguém. O simples de deixar de perguntar tudo bem, ou fazer aquilo tudo bem e não esperar a resposta. E a pessoa tinha uma resposta. E às vezes aquela resposta era um desabafo. Era um consolo que nós poderíamos dar. A nossa encarnação está cheia de oportunidades. Elas se apresentam aos segundos.
Quem consegue dividir o tempo em menores frações, sabe que isso é muito mais rápido. É um pensamento bom. É uma prece para o irmão equivocado. É um sorriso. É uma água que a gente traz. É um fazer um almoço para alguém que está trabalhando. É um pegar o filho no colo. Não precisamos de grandes atos de heroísmo. Não precisamos de super-heróis. Porque cada um de nós aqui já o é. Por estar nessa encarnação, auxiliando alguém, fazendo o seu melhor, superando a sua dor. E estando, como diz a página, contente. Contente. Cada um de nós traz esse superpoder, o de controlar a sua felicidade, o de fazer um planeta onde cada um possa se sentir acolhido. Porque o planeta não foi feito para Ana. O planeta não foi feito para outra pessoa. O planeta foi feito para todos. Então, cuidemos do que nós temos. Eu não estou falando aqui agora como ambientalista. Cuidemos do que nós temos aqui. Do nosso sentimento, que está ficando tão endurecido, que está ficando tão travado, que nós guardamos com tantas chaves, que eu acho que nós esquecemos onde a colocamos. Sentimento é para ser utilizado, é para perdoar, é para amar, é para acolher, não é para ficar preso. Por isso nós ficamos doentes, porque nós guardamos o que há de bom em nós, mas numa explosão de raiva, parece fogo de artifício, sai tudo. Vamos só explodir o que há de bom em nós. Durante a raiva, tomar o nosso copinho d'água, contar até 10, cada um tem suas técnicas. Se não temos, pergunta ao irmão, tem uma. Se estamos ainda em dúvida, sem saber quem perguntar, ao invés de ver o quanto alguém está bonito na rede social, tem uns sites que dão dicas. Como controlar sua raiva, imagens, músicas, pensamento elevado. Pega o evangelho, lembra o trecho que você gosta mais. Pensa na pessoa que você gosta. Olha um bichinho. Tem uma propaganda no jornal que eu acho o máximo. O mundo anda tão rápido que nós vamos te dar alguns segundos para desligar e aparece um panda se acabando de brincar. Pensa nisso quando estiver com raiva. Um panda se acabando de brincar. O amor está aqui, doido para desabrochar. E nós estamos tentando abafá-lo. Por que isso? Vamos lembrar desse trecho do livro dos Espíritos. O mal só prevalece pela fraqueza do bom. Nos dizem os Espíritos. Já disseram outros Espíritos que aqui estiveram encarnados. Jesus nos traz o amor como a maior força. Buda, que precedeu Jesus, disse isso. Martin Luther King disse isso. Mas então nós não podemos mais sufocar a bondade, sufocar o amor, sufocar a luta pelo bem. E a luta pelo bem não precisa de armas. Ela já é nuclear pelo nosso coração. É sair daqui realmente e dar a licença, e dar o boa noite, e olhar para aquele parente difícil em casa, eu sei que é difícil. Olhar e dizer que bom, que nessa encarnação eu estou me acertando com esse espírito que talvez eu tenha feito tanto mal. Que a culpa é sempre do outro, né? Talvez eu tenha atazanado tanto. E olhar para o outro, que realmente entalou o carro, bateu na moto, ou o ônibus que demorou a passar, e dizer que bom, vou ficar aqui olhando as estrelas, nessa noite agradável e quente, está mais fresco. A felicidade ou a infelicidade depende de nós. O que eu quero ver? A espera ou aproveitar o momento? O aturar o parente difícil ou ter alguém diferente que possa me ensinar alguma coisa? O brigar com o irmão ou ver o que eu tenho em comum e nós podemos somar?
E aí nós veremos que a fonte da nossa infelicidade reside em sentimentos criados por nós. Egoísmo, vaidade, comparações desnecessárias, culpas que nós trazemos há séculos e que o Espiritismo nos diz não precisa mais. Você não vai para o céu e nem para o inferno. Você é o protagonista da sua vida, carnal e espiritual. E aí nós vamos sempre, a cada momento, às vezes com muita dor, às vezes com muita dificuldade, com muitos problemas, estar contente, como nos diz Emmanuel. Estar com um sorriso sincero. Estar felizes, porque apesar de tudo, nós temos a certeza de que Deus e Jesus sabem que nós erramos pra caramba, mas o nosso coração está cheio do desejo de acertar. E esse desejo de acertar começa a partir do momento em que eu digo, perdão, vou tentar novamente. Graças a Deus.